Boa noite a todos. Eu sou Sônia Porfiro e, juntamente com a permissão dos bons espíritos, nós vamos nessa noite trabalhar em reflexão a respeito do que acontece na prece. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nome da Casa Espírita Joana de Ângeles, que nos acolhe nesse momento, para esse momento com Jesus. E que os bondosos espíritos que nos assistem possam nos inspirar, nos acalentar o coração e iluminar a mente, para que possamos fazer um bom trabalho nessa noite. Que Jesus seja a nossa luz e que Maria, nossa bondosa Senhora, possa estar junto de nós neste momento, juntamente com Joana de Ângeles, neste nosso trabalho. O trabalho que nós nos propomos essa noite a refletir, o tema proposto é na prece. E vamos então fazer uma oração na prece, rogando a Jesus e aos seus emissários, os seus bondosos espíritos trabalhadores incansáveis e amoráveis, que eles nos assistam, que eles nos amparem, a todos nós e a todos aqueles que conosco convivem nessa jornada terrena, participando de todos os eventos que a vida nos oferece, para que possamos crescer, para que possamos alcançar uma consciência mais plena da nossa realidade espiritual, crescendo moralmente e espiritualmente. Que Jesus então nos ampare a todos, e podemos iniciar com uma frase de André Luiz. André Luiz diz o seguinte no livro Nos Domínios da Mediunidade: toda oração é filha da sinceridade e do dever bem compreendido, com responsabilidade e limpeza de sentimentos. Permanece essa oração e de imensurável poder. Essa é uma orientação do Aulus a André Luiz neste livro, o que nos remete a entender que a prece, ela é muito mais do que imaginamos ser um petitório, um agradecimento, ou apenas louvar a Deus como uma das maneiras de orar. Quando o orientador Aulus, André Luiz, fala que toda oração é filha da sinceridade e do dever bem cumprido, com responsabilidade e limpeza de sentimentos, ela é dotada de um poder imensurável. A nossa proposta de hoje é entender esse poder. A nossa proposta de hoje à noite é focalizar a nossa atenção nesse poder imensurável. Como é que isso acontece? Na ação, na movimentação das energias atuantes durante a prece, onde nossas rogativas a Deus pede alívio de aflições, fortalecimento de nossas almas, auxílio nos nossos desafios e orientação para uma boa caminhada, seja para alguém ou para nós mesmos. Queremos refletir nessa noite sobre a atuação do Espírito na prece. André Luiz também, no livro Evolução em Dois Mundos, tem um momento em que ele vai nos dizer o seguinte: cabe-nos assinalar deste modo que na essência toda a matéria é energia tornada visível, e toda a energia originalmente é força divina, de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis
nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. O que nos vem ao encontro de nossa proposta é lá no início desse pensamento de André Luiz, quando ele diz que toda matéria é energia tornada visível. Quando ele diz que toda matéria se torna visível sob forma de energia, toda essa energia que se torna visível nós conhecemos como matéria. E essa matéria tornada visível, que é força divina, são as forças divinas que, sob forma de energia, se transformam também naquilo que nós conhecemos como propriamente matéria. Porque a matéria é muito mais do que aquilo que tocamos, aquilo que vemos, aquilo que sentimos com os nossos sentidos. Então, André Luiz vem nos dizer que as próprias energias, sejam elas as mais densas ou as mais sutis, elas são originalmente força divina. Nosso corpo, nós podemos analisar desta forma. Nosso corpo é formado por sistemas. O sistema circulatório, digestório, endócrino, muscular e outros. Estes sistemas são compostos de tecidos e órgãos e que são feitos de células. As células, por suas vezes, são feitas de moléculas. As moléculas são constituídas de átomos. Os átomos são formados por partículas subatômicas e estas partículas são feitas de energia. Esta viagem que eu fiz, trazendo como referência o nosso corpo, o corpo humano, aonde eu comecei falando de todos os sistemas que compõem o nosso corpo, para o bom funcionamento do nosso organismo. Podemos ir adentrando o nosso olhar através da composição desses sistemas, que são os tecidos e os órgãos. E entrando, aprofundando o nosso olhar, nós vamos encontrar as células, que são formadas por moléculas. E nessas moléculas, essas moléculas são constituídas de átomos. E esses átomos são a expressão subatômica, as partículas subatômicas desses átomos, elas são feitas de energia. Portanto, desde a energia até todos os nossos órgãos, as nossas células, é um crescente de materialização das energias. Tudo matéria, energia, matéria sutil. E depois vai compondo todos os sistemas que nós conhecemos, todos os átomos, todas as células que também são matéria. Estamos, todos nós, entrando na era do espírito. Nós, espíritas, reconhecemos esse processo de transição que estamos vivendo. Mas é necessário que não basta a gente dizer que sabe que a era do espírito se avizinha. Nós precisamos entender que a era do espírito é uma era constituída onde a consciência espiritual ela será de um cunho muito importante na educação do espírito que somos todos nós. Então, a era do espírito é uma era de maior consciência espiritual. Quando eu trago essas questões do poder da prece, quando eu trago essas questões de que energia, que todos nós muitas vezes já conversamos ou entendemos o que seja, a espiritualidade nos ensina que desde esse processo sutil
as energias, até o processo mais denso, tudo é matéria. Portanto, nós, na era do espírito, vamos ter que ter mais consciência desse processo nos dois planos da vida. Porque somos seres espirituais vestindo temporariamente corpos materiais, em trânsito sobre a Terra e também no plano espiritual deste planeta abençoado. Nós somos seres que nos utilizamos da matéria como instrumento de manifestação, como instrumento de elaboração de condições de uma consciência mais plena, de uma consciência que nos favorecerá uma educação espiritual e moral a partir da nossa vivência das leis morais que vigem no universo. As leis naturais da vida estabelecidas por Deus. Portanto, nós precisamos entender que na era do espírito, essa compreensão de que estando aqui ou no plano espiritual, nós nos utilizamos da matéria. Tanto essa matéria mais densa, que nós conhecemos como tudo que tocamos e sentimos com os nossos sentidos, e também aquela matéria mais sutil, que lá no plano espiritual pertence a um laboratório, onde lá são confeccionados, são construídos tudo que faz com que a vida do plano espiritual também tenha a sua vigência, a sua utilidade, a sua continuidade. Então, plano físico e plano espiritual, um segue o outro, é um ir e vir constante, onde o espírito se serve desse instrumento que Deus nos oferece, que se chama matéria, para crescermos, nos educarmos, em qualquer ângulo, em qualquer setor do universo, tanto planetas mais materializados quanto mais etéreos. Esse nosso corpo material, desde o mais grosseiro, e quando eu falo grosseiro aqui, eu estou falando mais materializado, ao mais sutil e etéreo, derivados, eles dois, são da matéria primitiva. E essa matéria primitiva, os espíritos nos ensinam que tem um nome, fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal é matéria. Uma matéria mais sutilizada que, a partir das suas inúmeras transformações e modificações, vão dando a oportunidade do espírito atuar. Então, Paulo, o apóstolo, já dizia que somos como peixes vivendo e nos movendo, mergulhados no hálito divino, na força nervosa do todo sábio. Portanto, a nossa atuação como espírito que somos, nós estamos agindo, como diz André Luiz, nos apropriando dessa matéria que Deus nos fornece como elemento material para atuarmos, para nos movimentarmos, para viver a vida, tanto no plano, a vida corporal, tanto no plano extrafísico, quanto aqui no plano físico. No Livro dos Espíritos, na questão 27A, o que chamar fluido elétrico, a resposta que os espíritos nos dão a respeito desse fluido, porque essa matéria elementar, esse fluido cósmico universal, ele pode ter várias transformações e modificações e de acordo com a sua necessidade de uso. Ele pode se chamar de fluido elétrico, fluido magnético. Ele também pode estar falando dessa matéria mais materializada, como a doutora Marlene dizia, que é luz coagulada, né? Então, a gente tem que entender
que quando os espíritos estão falando da matéria elementar, e eles vão chamar de fluido, fluido elétrico, fluido magnético, que são todas modificações desse fluido cósmico. Isso tudo, gente, por mais incrível que pareça, é um diferencial na nossa doutrina. Os espíritos nos orientaram e nos orientam o tempo todo que todas as revelações oriundas do plano espiritual, elas vão refletir, vão nos mostrar as leis que regem a vida física e espiritual, tanto lá quanto aqui no plano físico, sendo todas elas leis divinas e naturais. Portanto, cada um de nós, espírito que somos, nós temos um corpo, e este corpo é formado de matéria. Esse corpo é matéria, tanto se nós falarmos de perispírito, quanto nós falarmos de corpo físico, este que nós hoje vestimos. Então, esse agrupamento de energia que compõe os nossos órgãos, as nossas células, os nossos sistemas, vão formar como que um magneto. Somos todos, como diz Raul Teixeira, cada um de nós é um magneto que se desenvolve aqui na Terra, que por sua vez também a Terra é um grande magneto. O que seria esse magneto? Aquele ímã que a gente conhece, que atrai as limalhas de ferro, é um magneto. Portanto, cada um de nós vai atrair, segundo as nossas condições espirituais, segundo a nossa realidade, segundo os nossos sentimentos, segundo os nossos pensamentos, nós vamos atrair, somos um magneto. Cada um de nós atrai para si tudo o que for necessário para o seu crescimento. Nada acontece aleatório. Tudo é atraído de acordo com as nossas sintonias. Sintonizamos e nos afinizamos com tudo aquilo que necessitamos durante a vida. Inclusive, todos nós temos o nosso magnetismo pessoal. E podemos dizer que, como lá o próprio Raul Teixeira nos fala, de todos os homens que cruzaram a Terra, o magnetismo pessoal mais especial, mais atraente foi o de Jesus de Nazaré. Esse espírito maravilhoso atraía as multidões, às vezes até mesmo somente com o olhar. E ele até hoje o faz conosco. Ele nos atrai com o seu magnetismo. Dizem que ninguém é mais o mesmo a partir de que o seu coração seja tocado por Jesus. O seu magnetismo exerce sobre esse ser uma atração imensurável. O próprio Cristo, ele já nos falava desse poder que todos nós temos. O Cristo, ele nos afirmava que tudo aquilo que ele fazia e que nós analisamos como prodígios e milagres, nós também poderíamos fazer e muito mais. Ele estava, naquele instante, tentando mostrar para nós que tudo aquilo que nós atribuíamos a milagres era nada mais que as próprias leis de Deus, as próprias leis naturais em ação através de um espírito que é uno com Deus e que
sabe, já tem consciência de como manipular, como agir com esse fluido de forma salutar para todos aqueles que com ele estão convivendo. Nós ainda não entendemos que ao pensarmos, ao estarmos em relação com alguém, trocamos esses fluidos. Todos os nossos pensamentos são constituídos de fluidos. E os nossos pensamentos são aquilatados por tudo que sentimos a respeito de alguém ou a respeito de uma situação. Atraímos para nós pessoas, espíritos, tanto no lado físico quanto espiritual, de acordo com aquilo que idealizamos como uma proposta de vida. Nós atraímos para nós todos aqueles que pensam e sentem de uma forma muito parecida com a nossa. Muitas vezes, perto de algumas pessoas, a gente sente uma atração tão gostosa que a gente diz assim, parece que eu te conheço há muito tempo. E depois de uma pouca conversa, a gente entende que temos muito em comum. Mas ao mesmo tempo, muitas vezes numa relação com outra pessoa, nós sentimos essa repulsão. Como no magneto, o magneto atrai e repulsa. Porque muitas vezes também não nos afinizamos, não nos sintonizamos com os propósitos, os sentimentos e ideais de outras pessoas. Então, o Espiritismo tem nos revelado importantes instruções a respeito desse magnetismo exercido pelos fluidos que cada criatura assimila do seu jeito. Cada um de nós assimila esse fluido de uma maneira diferente. E isso está muito bem explicado na Revista Espírita de 1869. E esse espírito que nos orienta nessa revista, uma revista espírita de 1869, mais precisamente na página 288, 289, que todos os espíritos atraem e repelem os seres também, como um magneto, como um ímã. E que o magnetismo não passa de um processo que nos servimos para a concentração e liberação desses fluidos que estão contidos nesse oceano que estamos mergulhados e que assimilamos durante a vida, durante o momento de pensar, no momento em que estamos nos relacionando com outras pessoas. O fluido, ele é circulante e põe todos os seres em vibração um com os outros. Esses fluidos exercem esse magnetismo aonde repulsamos ou atraímos fluidos salutares ou não tão salutares assim. Magnetismo, portanto, é o processo de atração e repulsão de energia, basicamente isso. Todos os corpos da natureza emitem energia. E, portanto, em contato umas com as outras, essas energias atraem ou repelem, agem umas sobre as outras em intensidade diversa, de acordo com as variadas circunstâncias. Emmanuel, no livro Consolador, ele vai na questão 26, ele vai nos elucidar que o magnetismo não é algo assim tão diferenciado na natureza, porque faz parte de uma manifestação natural de todos os seres. Todos os seres na natureza, eles têm esse magnetismo como um processo natural de manifestação.
Na Gênese, no capítulo 14, Kardec vai nos dizer que nós, quando estamos lá no centro espírita, recebendo um passe, o médium que vai lhe dar o passe, oferecer o passe magnético, ele vai estar transmitindo a você o seu magnetismo misto, ou vamos dizer assim, misturado, conjugado com o magnetismo de um espírito que com ele ali está, oferecendo em acréscimo todos os fluidos necessários para o equilíbrio, para o auxílio a esse espírito que está ali recebendo esse passe. Mas que nós todos podemos doar fluidos, os nossos próprios fluidos, mesmo não sendo no passe, num abraço, num pensamento que ofertamos a alguém. Nós estamos emitindo de nós mesmos fluidos que vão ao encontro daqueles em que pensamos. Também na Revista Espírita, mas agora de 1864, ou para ser mais precisa, em janeiro de 1864, lá os espíritos nos auxiliam a compreender magnetismo, dizendo que há uma variedade de gêneros de magnetismo. E que dentre eles nos destacam o magnetismo animal e o magnetismo espiritual. Aí a gente vai entender essa questão do passe. O magnetismo animal seria do próprio passista, o magnetismo próprio da pessoa. Esse é o magnetismo animal. E o magnetismo espiritual é desse espírito que está ali naquele momento do passe, oferecendo energias mais salutares, porque nós ainda precisamos de auxílio na hora do passe, porque nós temos as nossas imperfeições e os espíritos benfazejos nos auxiliam, transmitindo através de nós, no momento do passe, a essa pessoa que ali está, neste momento, aguardando esse auxílio, que esse espírito oferece através de nós energias balsâmicas, curadoras e salutares. Mas os espíritos, nessa mesma edição da revista, eles vão nos falar de um outro gênero de magnetismo. Um magnetismo, eles dizem, muito mais poderoso ainda do que o nosso magnetismo pessoal, e mesmo desse misto do nosso e do magnetismo espiritual. Eles dizem que o gênero mais poderoso é a prece, que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. Olha só, agora nós estamos começando a entender o motivo da nossa palestra. Conversei um montão para tentar, de alguma forma, passar essa informação, essa instrução de que no momento da prece, no momento em que nós oramos, seja individualmente ou em grupo, nós exercemos um magnetismo muito poderoso. Esse magnetismo da prece tem um poder imensurável, como diz André Luiz lá no início na oração. E quando oramos por outra pessoa, como diz Mário Meyer, rezar pelos outros é muito poderoso, porque nos torna canais de luz.
A luz passa através de nós antes de chegar à pessoa por quem rezamos. Por isso, os sábios dizem que quem reza pelo outro é o primeiro a ser atendido. Esse escritor que nos dá este pensamento, ele está nos oferecendo uma reflexão que já muitas vezes nós ouvíamos em palestra, aquele, vamos dizer assim, aquela filosofia oriental onde há um ditado que diz: o machado que corta o sândalo é o primeiro a ficar perfumado. Então, no momento da prece, no momento em que oramos por alguém, no momento que arrojamos de nós todos esses fluidos amorosos em direção a Deus por alguém, nós somos os primeiros a receber auxílio. Ivone Pereira, no livro Memórias de um Suicida, ela vai nos trazer uma informação, um conhecimento importante a esse respeito. Porque costumamos entender, principalmente nós espíritas, que é muito importante orarmos pelos desencarnados. Temos conhecimento de muitas informações, psicografias, mensagens, relatando do benefício da prece por alguém que já desencarnou. Dona Ivone Pereira nos diz uma informação bem interessante. Ela diz que o espírito que estava muito desequilibrado, com bastante necessidades de auxílio, ele relata que no momento que alguém orava por ele, ele ouvia a oração e uma luminosidade repentina aparecia. E como num espelho, a imagem de quem estava orando por ele se refletia. E muitas vezes, para surpresa do próprio espírito, que esperava pelo menos que alguém próximo ao seu coração estivesse orando por ele, não era. Muitas vezes era alguém desconhecido até. Ou alguém que ele nunca imaginou que seria capaz de emitir aqueles sentimentos, aquela prece em sua direção. E que toda vez que isso acontecia, os bons espíritos conseguiam auxiliá-lo. Nunca foi tão importante nós entendermos isso. No momento em que há tantos amores partindo, no momento em que nós estamos passando por mortes coletivas, pessoas nem conseguindo muitas vezes se despedir de seus amores, e saber que com a prece você pode entrar em contato com esse seu amado, lhe trazer alívio, lhe trazer a oportunidade de refazimento, é por demais importante e necessário. Portanto, esses conhecimentos que os espíritos nos trazem e que a doutrina espírita nos revela, são por demais elementos constituintes de uma consciência maior da era do espírito. A prece direcionada a alguém que não esteja sintonizado, ou seja, ou não esteja em equilíbrio suficiente para receber os benefícios daquela prece, todo o ambiente em que ele está vai receber harmonização. Será harmonizado com essa energia arrojada do coração de quem ora. E os bons espíritos que estão ali trabalhando para auxiliar esse irmão que partiu e que chegou no plano espiritual, às vezes em condições inúmeras, desde uma grande perturbação a um quase
completa consciência de que partiu, todos vão receber a oportunidade de auxílio com mais eficiência através dessas preces dirigidas aos seus amores. A importância, meus amigos, de orarmos pelos nossos familiares desencarnados. Uma de nossas colegas de grupos de estudo, ela nos relata que em um trabalho mediúnico, onde um espírito, um senhor, se manifestou e revelou, trouxe essa notícia de que ele só recebeu de verdade auxílio através da oração de um bisneto seu, que ele chamou de uma gota de luz, que fez com que ele pudesse ser auxiliado. Nós temos que entender que nossas orações, esses fluidos recheadinhos dos nossos sentimentos, do nosso pedido a Deus, auxílio por quem amamos, serão esses focos de luz e, como diz outra colega, tem via dupla. Porque esse luz parte do teu coração em direção ao seu amado. Mas esse foco de luz saiu do seu coração, portanto, você também é banhado por ele. A prece só tem valor pelo pensamento que está conjugado. É impossível conjugar um pensamento qualquer àquilo que não se compreende. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Buscai e achareis. Aqui Kardec nos diz que toda prece precisa, não de palavras rebuscadas, preces longas, ou até mesmo preces que muitas vezes nem entendemos direito o que está escrito, com as palavras tão difíceis que às vezes são colocadas. Não adianta a gente fazer isso. O nosso sentimento associado àquilo que nós estamos pensando, se o nosso pensamento estiver associado a um entendimento do que está acontecendo, se o nosso pensamento está recheadinho de certeza de que seremos portadores de um pedido que Deus não vai deixar de atender, que a nossa fé traduz numa vontade muito grande de auxiliar, nunca uma prece será desvalida, sem validade, porque o nosso pensamento associado, conjugado com os nossos sentimentos e entendimento daquilo que estamos falando, aí vai tocar o nosso coração. E quando tocar o nosso coração, como diz Chico Xavier, a prece de uma mãe é capaz de arrombar as portas do céu. Porque o amor contido nesta prece, ela tem uma impulsão e um quilate de poder que não podemos avaliar. Assim como as ondas magnéticas atraem ou repelem conforme os polos de atração, o pensamento também se irradia em ondas fluídicas. Nosso pensamento também se irradia e vai se combinar por sintonia. Sintonia moral. Pelos nossos sentimentos, pela nossa posição e hierarquia moral. Ou também pode se afastar.
todos esses assuntos que eu trouxe agora, por mais que nos sejam muitas vezes difícil de compreender, partiram de um estudo contido na obra A Gênese. Essa palestra hoje, essa nossa conversa e reflexão, partiu de um grupo de estudo, onde estudamos os fluidos. E tem uma orientação que André Luiz recebeu no livro Mecanismos da Mediunidade, aonde diz que temos que estudar o tempo todo. Nunca deixar de estudar, porque deixar de estudar é estagnação. Todo médico que para de estudar, ele para no tempo. Todo engenheiro que para de estudar, se atualizar nos conteúdos novos que estão surgindo, ele para no tempo. O Espiritismo, ele nos oferece essa possibilidade de aumentar as nossas percepções através do estudo. Não basta lermos, temos que compreender. E juntos, em grupo, isso é mais fácil. E nesse grupo que estuda a Gênese, formado por algum punhado de pessoas, a gente também, de vez em quando, durante o estudo, a gente para e pesquisa algumas palavras, como, por exemplo, o que nós conversamos aqui com o chamado magnetismo, fluidos, matéria elementar, forma pensamento, fluido elétrico e tantos outros, pensamento, para que a gente possa entender como é que eu, espírito, estou tendo a condição de saber me relacionar com os outros espíritos de forma consciente. Porque isso a gente já faz. A gente troca fluido, a gente é afetado por os fluidos dos outros, pelos nossos próprios fluidos, pelo fluido do planeta. A psicosfera do nosso planeta é composta de energias. E essas energias nos afetam. A psicosfera espiritual do nosso planeta, como é que está? O quanto é necessário entendermos esse poder da prece. Um poder que o Espírito tem, que ele herdou de Deus, mas ele precisa ser consciente a ponto de chegar um dia e, como o Cristo, poder fazer prodígios aos olhos de quem não entende que tudo isso faz parte das leis naturais da vida e que todos nós temos esse poder. De forma mais simples ou mais complexa, todos nós somos co-criadores. Existe só um Criador, que é o nosso Pai, o nosso Deus. Existem os co-criadores maiores, que são os espíritos como o Cristo, os Cristos de Deus, que estão em unidade com o Pai. E nós, espíritos menores, os co-criadores, que estamos muitas vezes inconscientes daquilo que estamos fazendo. Precisamos começar a nos assenhorar de todo esse conhecimento, mesmo que por início seja apenas um conhecimento, ainda de forma linear. Porque todo esse conhecimento que hoje aqui nós trazemos foi gerado e conversado e explicado para que a gente entendesse a convivência diária, as relações diárias que todos nós espíritos, no trânsito sobre a Terra, ou na troca, na relação espírito e espírito encarnado, espírito desencarnado, porque tudo, mesmo trocando de plano, vai obedecer às mesmas leis. E daí, gente, eu vou trazer, por permissão da própria pessoa,
uma experiência. Durante o estudo, essa menina que fez a pesquisa sobre o magnetismo e sobre essa ação do magnetismo, esse poder que todos nós temos, ela que pesquisou esse magnetismo, ela teve uma experiência. Ela saiu do seu trabalho, já tarde da noite, entrou no ônibus e ao lado dela sentou um moço, muito gripado. Ele estava muito ruim, o moço. E o primeiro impulso que ela teve foi abrir as janelas, porque ela começou a ficar com medo. Medo todos nós, naturalmente, temos, e hoje o coronavírus é o primeiro medo que temos. Ela começou a ficar assustada e o moço estava muito ruim. E ela começou a orar até que, em um instante, ela conseguiu abrir a janela. E ela, como ia descer daquele ônibus para pegar outro ônibus para chegar à sua casa, ela desceu antes dele. E ele seguiu o caminho naquele ônibus e ela desceu. Quando ela desceu e estava esperando outro ônibus e entrou no próximo e sentou, ela começou a refletir. Meu Deus, coitado daquele menino. E fez uma oração por ele. Que ele pudesse chegar em casa, tomar um remédio, e que aquele remédio pudesse ajudá-lo a aliviar essa gripe, se fosse gripe. E ela ouviu na acústica da sua mente a seguinte observação: que aquela oração que ela fez pelo moço, ela foi a primeira beneficiada. Porque ela estava se imantando contra, seja a gripe ou o coronavírus. Todo o amor que ela dispensou e o carinho que ela dispensou, os fluidos que ela emanou para o menino, ele levou junto. E todos aqueles que estavam dentro do ônibus foram beneficiados. E não só aqueles em casa, a família também. Portanto, esse poder que todos nós temos através da oração, a prece individual ou coletiva, nos dá a possibilidade de fazermos o bem. Porque hoje está difícil de entrar em contato com as pessoas. Estamos em nossos lares. Participamos também de um grupo de oração, onde fazemos irradiação. E entendemos essa importância de tudo que acontece quando oramos. E só nos é possível porque os bons espíritos, a serviço de Deus, a pedido de Deus, enviou um consolador, um orientador que no momento certo nos trouxe o entendimento de tudo aquilo que não havíamos entendido quando ele aqui esteve, porque não estávamos amadurecidos o suficiente. Portanto, meus amigos, entender os mecanismos e processos dentro de uma ótica física e espiritual interligada e contínua, esse é o caminho para entender a era do espírito como um ciclo de maior consciência do ser que está despertando. Por isso Kardec falava, não basta conhecer, é preciso compreender. E eu me atrevo a dizer, a fazer sentido. Porque quando faz sentido ao nosso coração, tudo fica mais claro. E a reencarnação como lei, através desse educandário físico, as experiências do dia a dia, do nosso cotidiano, são ricas para isso. Somos afetados por tudo e por todos a todo instante.
E essa troca precisa ser a mais pacífica, a amorosa, proativa possível. A prece é muito mais que um desfiar de palavras. E precisamos ter consciência disso. Então, nessa noite, o nosso objetivo não é o meu objetivo. É o objetivo de um grupo que expressa todo esse conhecimento e todo o nosso desejo de que mais pessoas tenham essa orientação. Que possamos buscar entendimento a respeito disso. Que possamos nos assenhorar desse poder conscientemente para participar conjuntamente com os bons espíritos a serviço de Deus e ao encontro de Deus. Construir o verdadeiro reino do amor e da paz em nossos corações, conscientemente. E é isso. Desejo de coração. Desejamos nós, o grupo, que estudou tudo isso, que Jesus possa alimentar a nossa alma, com o desejo e a fé ardente de que todos os conhecimentos que a espiritualidade nos brinda a cada dia, a respeito de nós mesmos, possam aclarar as nossas mentes. E que as experiências, Jesus, as experiências que a vida tem nos oferecido hoje, muitas vezes tão dolorosas, desafios tão difíceis, para nós ainda tão apequenados em sentimento e compreensão, que todos nós possamos ser assistidos, aonde houver alguém em sofrimento, aonde a dor possa estar latente, que os bons espíritos possam nos auxiliar a todos. Uma justiça infindável desse Deus que nos criou para o bem, para o amor e para a paz, deseja que edifiquemos em nós esse patrimônio. Que Jesus nos ampare, nos proteja e nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Gratidão.